Olá, usuários do sistema SGSIND. Estou voltando aqui agora para mostrar para vocês e dar continuidade aqui no cadastro do Estatuto. E agora nós vamos inserir aqui as informações para uma eleição normal, ok? Então a gente já simulou ali o cadastro de um estatuto, você já fez aí, e aqui é onde a gente vai inserir os cargos, ok? Eu vou remover esses cargos aqui agora. Gente, incluiu um cargo errado, é só vir aqui, ó, remover, ok? Eu vou adicionar o cargo clicando aqui. Então eu já sei que pelo estatuto que a gente analisou aqui na página 9, está descrita a diretoria. Página 9. Vamos ver aqui, ok. Então eu tenho um presidente, um vice-presidente institucional e 4 suplentes. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, mais 4. Então são 9 na diretoria principal. A diretoria é para 4 anos, ok? E depois eu venho aqui na substituição que prevê o estatuto. E a regra geral do Conselho Fiscal são o quê? São 3 titulares e seus respectivos suplentes. Gente, isso é regra geral que está lá na CLT, ok? Vamos voltar aqui então. A gente viu que na diretoria, numa eleição normal, são 9. Então eu já vou adiantar aqui e acrescentar 9 cargos. 9 cargos mais 6 do Conselho dão 15. Vamos ver aqui quantos que eu já tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, quais são os cargos? Eu vi lá. Eu clico aqui e ele vai abrir para mim qual cargo que eu estou me referindo, ok? Então, eu tenho um presidente, tenho um primeiro vice-presidente, um segundo vice-presidente, um vice-presidente institucional, um vice-presidente financeiro. Aí eu tenho 4 suplentes da diretoria. Pessoal, diretoria, Conselho Fiscal, cargo de representação. Então, tem 4 suplentes. Ok? Além dos 4 suplentes, o que eu tenho mais? Eu vou ter aqui, ó, um conselho titular, Conselho Fiscal, 3 titulares e 3 suplentes. No estatuto que foi utilizado ali, o delegado, está aqui, ó, o delegado, primeiro representante, segundo, ele foi excluído, essa figura do delegado, tá? Ele não existe aqui nesse estatuto. Por quê? Porque a gente verificou que existia um conflito no estatuto anterior, ele passou por uma alteração estatutária que a competência do delegado estava em conflito com a competência do presidente. Então, tinha hora que eu não sabia se ele era presidente ou se ele era delegado, porque tinha funções que eram exclusivas de delegado. E aí, analisando o que está descrito, o que é função de um delegado, na CLT foi excluída a função do delegado do estatuto, porque quem é o representante legal do sindicato é o presidente. Na falta dele na vacância, o primeiro vice-presidente e assim sucessivamente, conforme está no próprio estatuto, ok? E o delegado pode ser delegado de uma seção ou de uma delegacia criada pelo sindicato em assembleia. Então, a função do delegado ela é delegada pela assembleia ou pela diretoria de um sindicato. E a atribuição da função do delegado ela é delegada também pela assembleia ou pela diretoria com função de representação limitada. Esse delegado ele não pode representar mais que o presidente da entidade. Ele é subordinado. Então, isso está lá no 517 da CLT, parágrafo 2º, e no 522 também fala sobre isso, ok? Então, vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso. A gente colocou os cargos. E aqui vem os documentos. Gente, aqui também a gente vai ver a quantidade de documentos que estão previstos no Estatuto. E se o Estatuto não estiver prevendo, nós vamos incluir aqueles documentos que a gente julga importante. Então, o que eu preciso aqui no caso?
vou fazer da mesma forma, na hora que eu seleciono aqui, olha, ele vai aparecer aqui todos os documentos que eu posso anexar. Então, de chapa, ata de registro de chapa, composição de chapa, declaração, edital de divulgação de chapa, recibo de pedido de registro de chapa, requerimento. Eu posso ter também aqui o edital de convocação, tanto para eleição normal e para a junta governativa. Aqui é diferente, a gente está cadastrando uma eleição normal, não é junta, ok? Depois na votação, eu posso ter uma cédula de votação, ata de eleição e apuração, tudo junto, ok? Uma lista de votantes, um edital de homologação de resultado. E aqui eu vou ter outra coisa, eu vou ter uma folha de votação e lista de votantes, que é diferente. Folha de votação verifica todo mundo que está em dia com as obrigações sociais. Em alguns estatutos prevê que todo mundo tem que estar quite até 2, 5, até 10 dias antes da eleição. Aí aparece a folha de votação lá. Então a folha de votação são aqueles que a princípio estão aptos. No dia da votação, que é a lista efetivamente dos votantes, pode acontecer várias coisas. Alguém que apareceu para votar com a procuração e vai votar em separado, alguém que quitou na tesouraria, e aí, como ele não estava na lista de votantes, aceitaram o voto dele, mas ele votou em separado, para depois o presidente da comissão eleitoral decidir se aceita o voto dele como válido ou não, no caso de empate ou alguma coisa em concorrência de chapa, ok? Então é só para esclarecer, tá? Eu vou colocar aqui a cédula de votação. Se eu colocar um documento que já existe aqui em cima, ele aparece, ó. O documento cédula já foi selecionado, tá? Então aqui eu tenho a lista de votantes, eu tenho o edital, registro de chapa, divulgação da chapa. Então eu vou colocar aqui lista de votantes, cédula de votação, eu vou colocar aqui a folha de votação, ok? Joia. Lá no meu estatuto está dizendo o seguinte, a duração do mandato lá não é 3, é 4 anos. Então vou selecionar 4 anos. Qual o prazo mínimo, que é a quantidade mínima de dias para a eleição referente ao novo mandato? Então o novo mandato, a regra geral é que a eleição tem que estar finalizada e acontecida 30 dias antes do fim do mandato. Então o prazo mínimo é 30, o máximo é 60. Ou seja, essa eleição pode acontecer de 60 até 30 dias antes do fim do mandato. Ok? Então isso também deve estar lá no estatuto. Meu estatuto está omisso. Qual a quantidade de dias que eu posso realizar a eleição antes do fim do mandato? Qual o prazo mínimo com referência ao novo mandato? Cara, ela tem que ser no mínimo, a eleição tem que ser um dia antes. Ou ela não pode ser no mesmo dia, se eu colocar igual a 0 aqui, a eleição vai acontecer, a eleição e posse no dia seguinte do fim do mandato. Então, geralmente isso acontece naquelas eleições por aclamação, mas se você vai fazer um processo eleitoral, ele tem que ter um prazo para começar e um prazo para terminar. Então, a regra geral, devido à transição, transferência de informações de um sindicato a uma diretoria, até mesmo com referência ao Código Civil de 2002, é que o prazo mínimo seja de 30 dias antes do fim do mandato, para que ocorra uma transição, e máximo de 60. E aí eu venho para uma outra condição, quantidade mínima de dias para inscrição de chapa referente à eleição. Em alguns estatutos vão estar previsto lá a condição da data da publicação do edital. Então o edital vai trazer o prazo máximo e o mínimo da publicação do edital. Edital ele vai acontecer de regra o quê? Ele tem que ser publicado pelo menos 30 dias antes da eleição. Alguns estatutos falam no mínimo 60 dias antes da eleição, de acordo com o período de inscrição de chapa. Então, se for 30 dias, por exemplo, se for um caso de um estatuto, igual esse estatuto aqui, que vai falar que para eleição, eu acho que está na página 18, deixa eu ver aqui, nos atos preparatórios. Aqui. Ele fala que as eleições que tratam o artigo anterior das eleições, um mínimo de 30 dias antecedentes ao término do mandato. Ok. As eleições serão convocadas por edital divulgado com antecedência mínima de 60 dias e máxima de 90. Por quê? Porque o prazo de inscrição de chapa, que está previsto nesse estatuto aqui, é de 30 dias.
Quer ver onde é que está aqui? Pá. Chapas registradas, chapas. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, o prazo de registro de chapa, 15 dias. Tá? Então aqui esse prazo está até muito elástico aqui. Ele está muito... Esse 60 e 90, ele está muito elástico. Ele podia ter sido um pouco menor. Mas a previsão que tinha anterior nesse estatuto era de 30 dias. Por isso que o prazo mínimo era de 60. Porque tinha 30 dias para ele inscrever a chapa e 30 dias para impugnar. Então, onde é que isso fica aqui no estatuto? Você vai incluir lá a quantidade mínima de dias com referência à eleição. Como foi 15 dias para registro da eleição, e aí ele vai ter um prazo lá para ele poder colocar, a inscrição de chapa com referência à eleição, se for aquela regra lá, ele publicar edital 60 dias, então qual o prazo que eu vou ter aqui com a data de referência? Se são 60 dias e eu tenho 15 para inscrição, de 60 eu diminuo 15, faltam quantos? Naquele estatuto lá são 45. Opa, 45 dias. Ok. E esse edital vai ser publicado quando referente à data da eleição? Até 90 dias. Entendeu? Então, qual o prazo que o edital pode ser publicado? Aí ele vai variar. A chapa vai de acordo com a data da publicação do edital. Se o edital pode ser publicado até 90 dias antes da realização da eleição, então é o prazo máximo, 90 dias. Qual que é o prazo mínimo? Aí é 45, que a gente está falando não do prazo mínimo da publicação do edital, e sim para a inscrição de chapa, ok? Lembrando que esse estatuto aqui é 15 dias. Então, qual o prazo que eu vou ter para divulgar esse edital e inscrever a chapa? Vai depender da data da divulgação, e isso a gente vai colocar lá no cadastro da eleição, ok? Quantidade de dias para impugnação vai estar descrito também lá no estatuto. Olha lá, a gente vai olhar aqui, ó, os atos preparatórios, beleza, das impugnações. As impugnações da candidatura poderá ser feita no prazo de 5 dias. Levantes, meu estatuto é omisso, usa a regra geral, entendeu? A regra geral é que é no mínimo 3 dias para impugnar, e o sindicato tem mais 2 dias para diligenciar a chapa para responder sobre a impugnação, e a diretoria tem mais 2 dias para decidir. Ok? Então, tudo isso é importante a gente ter um estatuto muito bem desenrolado nesse sentido. Feitas essas considerações, eu clico aqui em salvar. Quando eu salvo essas opções, ele já vai aparecer registrado com sucesso e os cargos aqui da eleição normal incluídos. Como eu incluí menos cargos, aqui a gente pode verificar aqui, que ele está pulando rapidinho. Eu não terminei de incluir os outros, ó, vice-presidente institucional. Aliás, eu até coloquei, né? Então, se está repetindo, gente, o que eu vou fazer? Ó, vou tirar, está repetindo, repito, vou fazer o procedimento várias vezes, até eu acertar o que está feito aqui. Então, lembrando, fiz a retificação aqui, vou editar, ok? Então, vou ter um presidente, um segundo vice, um primeiro vice-presidente e o segundo, ok? E aí vem os suplentes. Então, fiz o carregamento, vou clicar lá, salvar. Ok? E aí ele tem que aparecer aqui todos os dados. Então, é assim que vai ser feita a inclusão da chapa aqui no processo, no estatuto, de um processo eleitoral para uma eleição normal. Ok? Qualquer dúvida, gente, entre em contato com o colaborador da sua federação ou assista novamente o vídeo. Obrigado.